Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Indiana Jones e a Relíquia do Destino que está disponível no serviço de streaming da Disney Plus. Eu não sei qual é a relação que vocês têm com o personagem Indiana Jones, mas a minha relação é de muito carinho e afeto, sendo que eu chego a considerar que esse foi o primeiro herói cinematográfico que fez parte do início da minha vida de cinéfilo. Logicamente que com o passar do tempo eu tive a oportunidade de rever os filmes várias vezes e eu considero que Os Caçadores da Arca Perdida é um clássico por servir justamente como um ótimo filme de apresentação desse aventureiro, repleto de sarcasmo e bom humor. E A Última Cruzada é um ótimo exemplar sobre a relação de pai e filho, o que humaniza ainda mais. Só que eu tenho um apreço muito especial por O Templo da Perdição, que é uma aventura que tem um ritmo assim contagiante, uma mistura muito bem dosada de humor e terror, e justamente é o considerado por muitos como o mais fraco da trilogia. Só que o tempo passou e esse passado glorioso não foi o suficiente para que eu fizesse vista grossa com o que cometeram com esse personagem em O Reino da Caveira de Cristal, 19 anos depois do lançamento da terceira parte do A Última Cruzada, sendo que é um filme protagonizado pelo Harrison Ford, dirigido pelo Steven Spielberg, mas que parece ser um filme feito sob encomenda. E a geladeira e os alienígenas acabam sendo o menor dos problemas. E eis que 15 anos depois desse fracasso, a Relíquia do Destino traz de volta esse personagem, mas eu só vou comentar aquilo que eu achei a respeito dessa nova produção liderada pelo Indiana Jones depois que você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Vamos lá? O veterano arqueólogo e professor universitário Indiana Jones, interpretado pela quinta vez pelo insubstituível Harrison Ford, está em vias de se aposentar do mundo acadêmico, ao mesmo tempo em que parece ter dificuldades de lidar com os últimos traumas da sua vida pessoal. Quando ele recebe a visita inesperada de Helena Shaw, interpretada por Phoebe Waller-Bridge, filha de um dos seus mais estimados amigos pesquisadores, Indiana Jones se dá conta de que ela está interessada em uma importante relíquia deixada pelo seu pai, mas por interesses meramente financeiros. Só que esse desvio de finalidade se torna menor quando um grupo de mercenários simpatizantes dos nazistas, liderado pelo Dr. Rutger Voller, interpretado pelo Mads Mikkelsen, também quer colocar as mãos nesse objeto, que pode dar poderes aos homens que transcendem o tempo e o espaço. Após o resultado desastroso comercial e artístico de O Reino da Caveira de Cristal, eu confesso que eu nem fiquei muito preocupado pelo fato do Steven Spielberg não ter voltado para a cadeira de direção. E até porque também a escolha do James Mangold me pareceu muito acertada, especialmente por conta do seu ótimo trabalho em Logan, que é o filme definitivo sobre o Wolverine. Só que após assistir a Relíquia do Destino, a sensação que eu tenho é que tanto faz. Podia ser o Spielberg, como é o com o James Mangold, porque a narrativa ela não tem elementos suficientes para gerar engajamento e um mínimo de interesse por conta dos eventos que estão presentes nessa história do Indiana Jones. O roteiro segue a cartilha de inserir de 15 a 20 minutos alguma sequência de ação um pouco mais dinâmica, mas é como se nós estivéssemos assistindo uma montanha-russa descalibrada. Os melhores momentos da narrativa não são bons o bastante para fazer com que o filme consiga empolgar, e os momentos menos inspirados fazem com que ele perca o pouco do ritmo que ele tinha. Eu nem considero que o Mangold realiza um trabalho tecnicamente ruim, mas as passagens são pouco criativas ou inventivas esteticamente. Vide as passagens que acontecem durante uma parada cívica ou no fundo do mar. Ironicamente, a passagem mais criativa que existe em A Relíquia do Destino é justamente o seu momento mais polêmico. A sequência de abertura do filme tem um bloco de ação muito bem coreografado, ambientado em uma passagem de tempo que representa a derrocada alemã em plena Segunda Guerra Mundial, protagonizada por uma versão mais jovem do Indiana Jones. A opção, no caso, foi a de rejuvenescer o ator Harrison Ford através da utilização da tecnologia, potencializando o recurso que já havia sido empregado em O Irlandês, por exemplo. A estranheza dessa passagem é inevitável,
mas a complexidade da ação ajuda a distrair. Logo, você passa o tempo todo lidando com esses diferentes sentimentos. Afinal, por mais que reconheçamos que a ação está sendo sustentada por efeitos especiais, em nenhum momento você consegue esquecer que aquele ator é um boneco digital do Harrison Ford, ou melhor, o seu rosto está sendo projetado em um dublê de corpo. Essa sequência de abertura consegue ser bizarramente empolgante e estranha. Há um outro bom momento em uma sequência de perseguição automobilística pelas ruas do Marrocos, mas nada comparável à protagonizada pelo Harrison Ford digital. Se o movimento da passagem de bastão acabou não funcionando no filme anterior, mesmo trazendo personagens clássicos da mitologia e introduzindo outros que não ganharam o carisma e a simpatia do público, o mesmo pode ser considerado nesse A Relíquia do Destino. É muito difícil de entender, por exemplo, o interesse da produção em trazer a carismática Phoebe Waller-Bridger para interpretar uma personagem tão chata e aborrecida, como se o seu típico humor britânico fosse capaz de salvar qualquer tipo de diálogo ruim. O Ted, interpretado pelo Ethan Isidori, tenta resgatar um pouco dessa receita clássica dos personagens mirins que são utilizados dentro da trilogia do Indiana Jones, mas aqui ele também é outro personagem que é um poço sem fundo de carisma. O vilão, interpretado pelo Mads Mikkelsen, é tão genérico que eu não estranharia se esse personagem fizesse parte da franquia 007, que ele conhece tão bem também. Só que, por mais que o ator empreste toda essa imponência e essa seriedade aos seus personagens, o resultado não é nada muito além acima da média. Eu até entendo que o Antônio Bandeiras tenha topado participar do projeto, mas o seu personagem acaba sendo uma falta de respeito com a carreira do próprio ator. Mas se os responsáveis por esse Indiana Jones não são capazes de respeitar nem mesmo o legado do Santos Dumont, o que dirá das outras coisas, como você vai perceber ao assistir esse filme. Ou seja, nesse episódio, Indiana Jones está mais uma vez acompanhado de uma série de personagens ruins e envolvido em situações pouco inspiradas e criativas. Em alguns momentos de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, eu fiquei me questionando o quanto que esse filme não poderia ser apenas uma outra aventura qualquer que nem precisasse pertencer à franquia. E confesso que é bem provável que cheguemos a essa conclusão de que realmente não faz diferença alguma. Porém, não dá para negar também como a presença do Harrison Ford é importante. Eu nem o considero como um dos atores mais versáteis da sua geração, mas como ele se encaixa tão bem no tipo do Indy. E olha que ele também já foi o Han Solo, hein? Em um dos diálogos mais inspirados desse filme, o ator empresta muita dignidade ao personagem quando confidencia a Helena o que faria se pudesse voltar no tempo, provavelmente a passagem mais emocional. Só que o Ford também conhece muito o personagem. Logo, não dá para não se divertir também quando ele faz questão de reagir diante de uma comparação entre enguias e cobras, ou quando pede para que um determinado nazista não tente ser engraçado pelo simples fato dele ser um alemão. O timing que o Harrison Ford empresta ao Indiana Jones parece que jamais enferrujou. Por mais que o interesse e a empolgação com os eventos que estão presentes nessa narrativa nunca tenha sido superior ao razoável, o clímax desse A Relíquia do Destino consegue ser bem empolgante. Talvez o único momento em que você esteja acompanhando os eventos e fique com aquela sensação: nossa, eu queria assistir mais desse filme. É um prazer efêmero que tem um tempo de duração relativamente curto, mas que funciona bem, muito bem. Só que em comparação com o restante do filme, a pegada não é a mesma. Então o sentimento que acaba prevalecendo é o da frustração. Esse sentimento de frustração só não é maior que o do aborrecimento que tive quando eu assisti O Reino da Caveira de Cristal. Mas eu tenho certeza que quando eu precisar resgatar esse sentimento de empolgação com relação a Indiana Jones, eu vou recorrer à trilogia clássica, porque esses filmes do passado não pararam no tempo. But I've been looking for this all my life. Então, essas foram as minhas impressões sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino.
Uma pena que o encerramento do personagem dentro do seu universo cinematográfico tenha se encerrado de uma maneira tão melancólica, mas ao mesmo tempo é bom saber que sempre que a gente sentir saudades, a gente pode recorrer à trilogia clássica. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e considere a possibilidade de que esse material alcance cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.